Este é o terceiro e último episódio do conto A Rainha da Neve, com a quinta, sexta e sétima história. Femte Historia, A Pequena Ladra. Passaram com aquela carruagem por uma floresta bem escura. Mas aquela carruagem luzia, e a luz desencadeou os quadrilheiros. É ouro! É ouro! É ouro! E saltaram por cima daquela carruagem, golpeando lacaio, cocheiro, ai, o ouro, cocheiro e criado. Meu Deus! De repente, Gerda pôde ver, saltando bem para cima dela, pois ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, uma menina da mesma idade que a sua, que roubou Gerda também. Ai, pega essas botas também. Vai, menina, veste essas botas. Aquela família de quadrilheiros foi roubando todo o ouro e tudo que era da família real. Meu Deus, que tragédia! Gerda não era mesmo de muita sorte. A menina foi levada para dentro de uma casa, cheia de bagunça e muita gritaria. Apesar de tudo, Gerda conseguia ver o amor naquela família de quadrilheiros, que estavam reunidos ao redor de uma fogueira, cantando e comendo. A noite foi chegando e a pequena quadrilheira adormeceu, agarrada em Gerda, com uma faca na mão. Gerda ficou tão nervosa e começou a chorar, mas bem baixinho, de medo de ser espetada por aquela faca em seu pescoço. Gerda começou a chorar e rezou, pedindo proteção. Neste momento, ela pôde ouvir de um pombo que morava ali dentro daquela casa cheia de bagunça. Ela conseguiu ouvir aquele pombo falando com ela. Aquele pombo dizia que conhecia o seu amigo Kai e que havia visto aquele garoto dentro do trenó da Rainha da Neve e foram em direção a Lapônia. Lapônia! Shhh! Na manhã seguinte, Gerda começou a conversar com aquela menina quadrilheira, logo que acordaram, e foi contando sua história. Aquela quadrilheira, apesar de ser um pouco rude, assim, e algumas vezes um pouco cruel, ela gostou tanto da história daquela menina que decidiu ajudá-la, pois a julgou muito corajosa em estar atravessando a Finlândia para encontrar um amigo irmão. Naquele momento, aquela pequena ladra procurou no meio daquela bagunça e ofereceu a Gerda uma rena, que também havia sido roubada. Sven! Você por aqui! Só que a pequena ladra devolveu a Gerda apenas as botas, pois as pelicas e tecidos reais eram de muito valor e seus pais suspeitariam se a devolvessem à menina roubada. Mesmo assim, aquela pequena ladra vestiu Gerda com suas próprias roupas, que eram roubadas também, mas ali era um gesto de amizade, pois ela sabia que a menina ia enfrentar muito frio pela frente. A rena sabia muito bem quem procurar na Lapônia para orientá-la a chegar até o Castelo da Neve. Contente por se livrar daquela família infame, a rena galopou o mais rápido que pôde em direção ao norte.
sem que aquela família baderneira percebesse. "Cuide bem da menina!" gritou aquela menina ladra. Sierra história. A senhora da Lapônia e a senhora da Finnmark. A rena galopou como uma flecha, atravessando a Finlândia e chegando à casa da senhora da Lapônia, que as recebeu com muito conforto e um delicioso caldo quente. Aquela senhora finlandesa ouviu atentamente as histórias da rena e de Gerda e recomendou que procurassem a senhora da Finnmark e que levassem umas frases escritas a ela. Mas, como ela não tinha papel, as escreveu em um bacalhau seco. Aquela senhora entregou aquele bacalhau àquelas pequenas criaturas e a rena, com Gerda em seu lombo, mais uma vez galopou, veloz, mais ao norte ainda, em direção à casa da senhora da Finnmark, ao extremo norte norueguês. Quando entraram naquela casinha, fazia um calor inimaginável. Em pleno hemisfério norte, aquele calor só podia ser magia. Gerda foi contando sobre o desaparecimento do amigo e como o tempo havia passado tão depressa. Entregou o bacalhau seco com as frases misteriosas àquela bondosa feiticeira, que foi lendo as palavras atentamente e então jogou aquele peixe em um panelão, fazendo uma deliciosa sopa para alimentar aquelas pequenas criaturas. A feiticeira norueguesa foi dizendo que conhecia muito bem a Rainha da Neve e afirmou que Kai estava com ela. E que estava muito feliz, pois acreditava estar no mais belo palácio do mundo. Isso porque ele estava com um pequeno grão daquele espelho amaldiçoado. E para romper aquele encantamento, Gerda precisaria tirar aquele espelho de dentro do coração do amigo. Mas como? A rena suplicou por um feitiço ou por uma poção mágica que desse forças àquela menina, que pudesse duelar com aquelas criaturas horrendas que viviam no castelo de Snidroningen, a Rainha da Neve. Sven pediu encarecidamente, mas aquela feiticeira olhou bem para Sven e disse: "Você não consegue perceber o quão grande esta menina é, o quão forte e corajosa. Eu seria incapaz de desenvolver qualquer tipo de poção mágica que fosse mais forte que a força que ela já tem." A força daquela menina estava em seu coração. Aquela senhora norueguesa foi instruindo a rena a chegar ao castelo de Snidroningen. Colocou Gerda no lombo do animal, que galopou, o mais veloz, ao norte do planeta. Gerda saiu tão rápido que nem percebeu que naquele calor havia tirado toda a sua roupa, as botas, o gorro, o casaco, pois era um calor muito intenso. E saíram tão rápido após comer o cozido de peixe que ela nem percebeu que estava de novo sem sapatos, sem casaco. Ei, Gerda. Mas ela só pensava em Kai. E como que faria para tirar aquele estilhaço do espelho de dentro do coração do amigo? Naquele momento, Gerda correndo em direção ao norte da Noruega, né? Mais ao norte, gente, porque é muito lá no hemisfério norte. Gerda pôde apreciar as auroras boreais que formavam um cenário incrível. E então,
Chegaram ao Palácio de Gelo, em um lugar muito estranho, com figuras sinistras que pareciam serpentes entrelaçadas. A Rena não pôde acompanhar Gerda dentro do Palácio de Gelo, assim como foi recomendado pela senhora da Finnmark. Mas Gerda estava tão determinada em encontrar o amigo que venceu o medo. Fez uma oração tão forte que foi sentindo esquentar de dentro para fora. E o vapor que saía de dentro de sua boca era tão espesso que se transformou em anjos, uma legião deles, em defesa da menina. Gerda andava confiante e o frio já nem sentia mais. Ela sentia muita emoção, pois sabia que em breve encontraria o amigo. Os anjos foram aquecendo as mãos e os pés de Gerda, acariciando-a para deixá-la bem quentinha, forte e confiante. Sur na história, o que aconteceu no castelo da Rainha da Neve e o que aconteceu depois. No meio de uma sala de neve vazia e infinita, havia um lago congelado e o trono da Rainha da Neve. Kai estava sentado ali, aos pés do trono, azul, congelado de frio. Snidroningen, a Rainha da Neve, não estava ali, pois havia levado o inverno aos Países Baixos, completando assim o ciclo natural das estações. Gerda, ao ver o seu amigo sozinho naquela sala gélida e gigante, correu sem medo para abraçá-lo. Kai, ao ver aquela menina entrando naquele palácio de gelo, começou a chorar. E suas lágrimas foram caindo congeladas. Mesmo assim, ele não se lembrava muito bem quem era, mas sentiu algo transformar em si. Ele começou a se sentir um pouco diferente. E então a amiga foi correndo em encontro ao amigo e o abraçou com um abraço puro e verdadeiro de tanta saudade. E ali fez com que o feitiço fosse quebrado. Kai foi descongelando e voltando a si, pouco a pouco. Ele percebeu que não havia mais ódio e nem medo em seu coração. A coragem, a persistência e o amor de Gerda venceu o poder do feitiço maligno de Develen. Aquele caco do espelho não mais controlava as ações do amigo. Kai foi se emocionando e lembrando de tudo, e começaram a comemorar. Eles começaram a perceber que muito tempo havia passado e que eles já estavam crescidos, mas eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Mas o que aconteceu depois? Bem, vocês vão ter que ler no livro A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. Boa leitura!